Mãe, a casa da praia agora é deles. Você não tem mais permissão para aparecer lá. Essas foram as palavras que minha própria filha, Marina, me disse, olhando diretamente nos meus olhos, sem piscar, sem hesitar. Depois de 42 anos trabalhando 16 horas por dia para construir tudo o que tinha, depois de passar noites em claro, sonhando em ter um cantinho na praia para descansar na minha velhice, minha única filha simplesmente decidiu que aquela casa não era mais minha. E sabe qual foi a minha reação? Eu sorri. Um sorriso calmo, sereno, quase maternal. Marina esperava gritos, esperava lágrimas, esperava que eu implorasse ou fizesse um escândalo. Mas eu apenas sorri e disse: "Está bem, minha filha. Se é isso que você quer, então que seja assim." A expressão de confusão no rosto dela foi quase cômica. Os sogros, que estavam ali do lado apoiando a decisão, também ficaram desconcertados. Eles tinham vindo preparados para uma guerra, mas encontraram uma rendição pacífica. O que eles não sabiam é que aquele sorriso carregava 40 anos de experiência, de lições aprendidas da forma mais difícil, e um segredo que mudaria completamente o rumo dessa história. Antes de eu contar como tudo aconteceu e por que eles ficaram sem palavras no dia da mudança, se inscreve aqui no canal, porque o que você vai ouvir agora pode te deixar tão chocado quanto eles. Vou começar do início, porque essa história não começou naquele dia fatídico na sala da minha casa. Ela começou muito antes, quando Marina ainda era uma adolescente rebelde que achava que o mundo lhe devia tudo. Marina sempre foi uma menina difícil. Não vou mentir dizendo que foi uma criança angelical que mudou do nada. Desde pequena, ela demonstrava uma personalidade forte, determinada, mas também egoísta. Quando o pai dela morreu, ela tinha apenas 12 anos, e eu achei que aquela fase difícil fosse apenas o luto, a dor de perder o pai tão cedo. Mas conforme os anos passaram, percebi que Marina tinha desenvolvido uma visão distorcida do mundo. Ela acreditava, sinceramente acreditava, que por ter perdido o pai jovem, por ter sofrido mais que as outras crianças, o universo lhe devia uma compensação. E na cabeça dela, essa compensação deveria vir de mim. Eu deveria trabalhar mais, me sacrificar mais, dar mais, sempre mais, para compensar a ausência paterna. E foi exatamente isso que eu fiz. Trabalhei como uma condenada. Tinha um pequeno negócio de confecção que cresceu aos poucos, com muito suor e lágrimas. Acordava às 5 da manhã para cortar tecidos, passava o dia inteiro costurando e ainda ia fazer entregas à noite. Nos fins de semana, em vez de descansar, eu fazia feiras para vender as roupas diretamente ao público. Tudo isso para que Marina não sentisse falta de nada, para que ela pudesse estudar numa escola particular, fazer curso de inglês, de natação, de dança, para que ela tivesse tudo o que eu nunca tive. E o que eu recebia em troca? Cobrança. Sempre mais cobrança. Por que você não compra um carro melhor, mãe? As mães das minhas amigas têm carros melhores. Por que nossa casa é tão pequena? Eu tenho vergonha de trazer minhas amigas aqui. Por que você não pode me dar mais mesada? Todo mundo ganha mais que eu. Nunca um obrigada. Nunca um reconhecimento pelo esforço. Nunca um abraço espontâneo ou um "eu te amo" que não fosse seguido de um pedido. Mas eu persistia, achando que era assim mesmo, que todo adolescente passa por essa fase. Achando que quando ela crescesse, quando tivesse responsabilidades próprias, entenderia o que eu fiz por ela. Como eu estava enganada. Marina conheceu Rodrigo na universidade. Um rapaz aparentemente educado, de família bem estruturada financeiramente. Os pais dele tinham uma empresa de importação e exportação, casa grande, carro do ano, viagens para o exterior. Tudo que Marina sempre sonhou ter. No início, eu fiquei feliz. Finalmente minha filha tinha encontrado alguém que podia lhe dar a vida que ela tanto desejava. E talvez isso a fizesse parar de me cobrar tanto. Talvez ela finalmente encontrasse a felicidade que parecia estar sempre procurando em lugares errados. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Em vez de Marina ficar satisfeita com a vida que estava construindo, ela começou a sentir vergonha da minha. Vergonha da minha casa simples, do meu carro usado, das minhas roupas sem marca.
vergonha de mim. As visitas foram ficando cada vez mais raras. Quando ela vinha me ver, era sempre correndo. Sempre com pressa, sempre com aquele ar de quem estava fazendo um favor. E quando trazia Rodrigo, eu podia ver nos olhos dele um misto de pena e desprezo. Ele era educado. Não vou mentir. Sempre cumprimentava com um sorriso, mas era um sorriso gelado, protocolar. Foi quando Marina se casou que as coisas realmente mudaram. A cerimônia foi suntuosa, numa igreja linda, com uma festa que deve ter custado mais do que eu ganhava em 2 anos. E adivinha quem pagou a conta? Os pais de Rodrigo, é claro. Eu nem sequer fui consultada sobre nada. Fui apenas informada sobre o que deveria vestir, onde deveria sentar e como deveria me comportar para não passar vergonha. Depois do casamento, Marina praticamente desapareceu da minha vida. Ligava uma vez por mês, sempre correndo, sempre com alguma desculpa para não poder me visitar. Estou muito ocupada com o trabalho, mãe. Rodrigo está com muito projeto, não temos tempo livre. A casa está uma bagunça, não é hora boa para receber visitas. Eu entendia, ou pelo menos tentava entender. Casamento novo, vida nova, responsabilidades novas. É natural que os filhos se afastem um pouco quando formam suas próprias famílias. Mas no fundo do coração, eu sabia que havia algo mais. Havia uma frieza, uma distância que ia além do natural. Foi nessa época que tomei uma das decisões mais importantes da minha vida. Com 58 anos, depois de décadas trabalhando sem parar, decidi que era hora de realizar um sonho. Um sonho que carregava comigo desde criança, quando meu avô me levava para passar férias numa cidadezinha no litoral. Decidi comprar uma casa na praia. A casa na praia não foi uma compra impulsiva. Foi um projeto que planejei durante 2 anos inteiros. Pesquisei preços, localizações, condições de pagamento. Economizei cada centavo. Cortei gastos desnecessários. Vendi algumas joias que tinha guardado desde a época do meu casamento. Era uma casa simples, mas aconchegante. 2 pequenas suítes, uma sala integrada com a cozinha, uma varanda com vista para o mar. Nada luxuoso, mas era perfeita para mim. Finalmente teria um lugar onde poderia descansar, onde poderia ouvir o barulho das ondas e esquecer dos problemas da cidade. Quando contei para Marina sobre a compra, sua reação foi interessante. Primeiro veio a surpresa. Mãe, você comprou uma casa na praia? Com que dinheiro? Como se eu fosse uma criança que tinha feito uma travessura. Depois veio o interesse disfarçado de preocupação. Você tem certeza de que pode manter uma casa a mais? Não vai ser muito gasto? Mas eu via nos olhos dela uma luz diferente. Era inveja, era desejo. Era a mesma expressão que ela tinha quando criança e via algo que queria muito, mas não podia ter. Nos primeiros meses, Marina até visitou a casa algumas vezes. Sempre acompanhada de Rodrigo, sempre fazendo comentários sobre como podia ser melhor. Esta parede ficaria linda se fosse derrubada. O banheiro precisa de uma reforma urgente. A decoração está muito simples, muito antiga. Mas o que mais me incomodava era a forma como ela se comportava lá, como se fosse a dona. Mudava as coisas de lugar, reorganizava os móveis, até chegou a comprar algumas decorações sem me consultar. É para melhorar o ambiente, mãe. Você não entende muito de decoração mesmo. Foi aí que eu comecei a perceber aonde aquilo tudo estava levando. Marina não via aquela casa como minha. Ela via como uma extensão da herança que um dia receberia, como algo que já lhe pertencia, só estava temporariamente sob meus cuidados. A situação ficou ainda mais tensa quando Rodrigo perdeu o emprego. A empresa onde ele trabalhava passou por uma reestruturação e ele foi um dos demitidos. De repente, o casal que vivia gastando sem se preocupar, que fazia viagens caras e comprava roupas de marca, se viu numa situação financeira apertada. E adivinhem para quem Marina correu pedindo ajuda? Para mim, é claro. Depois de meses praticamente me ignorando, de repente eu voltei a ser importante. Voltei a ser útil. Mãe, você não poderia emprestar um dinheiro para nós? É só até Rodrigo conseguir outro emprego. Mãe, você não poderia deixar a gente ficar alguns dias na casa da praia? Para economizar no aluguel e pensar com calma no que fazer. E eu, como sempre, ajudei. Como sempre, disse sim.
Emprestei dinheiro que eu sabia que nunca mais veria. Deixei eles ficarem na minha casa da praia, mesmo sabendo que eles não tinham a menor gratidão pelo favor. Mas o que me deixou realmente chocada foi descobrir que Marina e Rodrigo estavam recebendo os pais dele na minha casa. Estavam usando minha casa como se fosse a casa deles, oferecendo hospitalidade com algo que não lhes pertencia. Quando confrontei Marina sobre isso, ela teve a cara de pau de dizer: "Mãe, eles são da família. Onde está o problema? A casa fica vazia mesmo quando você não está lá. A casa fica vazia." Como se isso significasse que ela estava disponível para qualquer um usar. Como se o fato de eu não estar lá constantemente tornasse a propriedade menos minha. Você já confiou em alguém e foi traído de um jeito que nunca imaginou? Conta aqui nos comentários. Vou adorar ler cada história. Foi nessa época que os pais de Rodrigo começaram a demonstrar um interesse muito peculiar pela casa. Sempre que eu ia lá e eles estavam visitando, faziam perguntas estranhas. "Dona Helena, faz muito tempo que a senhora tem esta casa? A documentação está toda certinha? Deve ter sido um bom investimento. Essa região está valorizando bastante." No início, achei que fossem apenas conversas casuais, tentativas de ser educados comigo. Mas com o tempo, percebi que havia algo mais por trás daquelas perguntas. Havia um interesse que ia além da mera curiosidade. E Marina? Marina começou a agir de forma ainda mais estranha. Começou a me questionar sobre meus planos para o futuro. "Mãe, você já pensou no que vai acontecer com essa casa quando você ficar mais velha? Você acha que vai conseguir manter ela até quando? Não seria melhor você vendê-la e investir o dinheiro em algo mais seguro?" Eu fingia não entender aonde ela queria chegar, mas entendia perfeitamente. Marina estava preparando o terreno para algo. Estava testando minha reação, estudando minha resistência. E então, numa tarde de sexta-feira, Marina apareceu na minha casa acompanhada de Rodrigo e dos sogros, todos com uma expressão muito séria, muito determinada. Era óbvio que tinham vindo para uma conversa importante. "Mãe, nós precisamos conversar sobre a casa da praia", Marina começou, sem nem mesmo me cumprimentar direito. "Rodrigo e eu estamos passando por um momento difícil e os pais dele tiveram uma ideia que pode ajudar todo mundo." A ideia era simples e ao mesmo tempo absurda. Eles queriam que eu doasse a casa para Marina para que ela pudesse emprestá-la para os sogros por um tempo indefinido. Em troca, os pais de Rodrigo me pagariam uma ajuda de custo mensal. É uma situação que beneficia todo mundo. "Mãe, eles precisam de um lugar para ficar. Você recebe um dinheiro extra todo mês e eu fico com um patrimônio garantido para o futuro." Patrimônio garantido para o futuro. Nem sequer disfarçavam mais. A casa que eu havia comprado com meu suor, com meus sonhos, com minhas economias de uma vida inteira, era vista por eles apenas como um patrimônio, como uma fonte de renda, como algo que poderia ser negociado sem levar em conta meus sentimentos. Quando eu disse que precisava pensar, a reação foi imediata e reveladora. Marina ficou visivelmente irritada. "Pensar no quê, mãe? É uma proposta justa. Você vai continuar recebendo dinheiro da casa sem ter nenhum trabalho. O que mais você quer?" Os sogros tentaram ser mais diplomáticos, mas a pressão estava lá. "Dona Helena, a senhora precisa pensar no futuro. Uma casa vazia é sempre um risco. E na nossa idade, a gente precisa de segurança financeira, não é mesmo? Na nossa idade." Como se eu fosse uma velha decrépita que não tinha mais capacidade de tomar decisões sobre minha própria vida. Pedi uma semana para pensar. Uma semana que eles me concederam com má vontade, como se fosse um favor que estivessem me fazendo. Durante esses 7 dias, fiz algumas pesquisas. Descobri coisas interessantes sobre a situação financeira dos pais de Rodrigo. A empresa deles não estava indo tão bem quanto aparentavam. Estavam com dívidas, problemas com fornecedores, questionamentos da Receita Federal. Precisavam urgentemente reduzir custos e morar numa casa emprestada seria uma solução perfeita. Também descobri que Marina havia comentado com algumas pessoas que a casa da praia praticamente já era dela, que era apenas uma questão de tempo para ela assumir oficialmente a propriedade. Foi então que tomei uma decisão.
Uma decisão que eles jamais esperariam de uma velhinha ingênua como eu. No domingo à noite, liguei para a Marina e disse que havia tomado minha decisão, que aceitava a proposta deles, que poderia assinar os papéis no dia seguinte. A alegria na voz dela foi quase ofensiva. Ai, mãe, que bom! Você vai ver como vai ser melhor para todo mundo. Rodrigo já está providenciando os documentos. Amanhã mesmo a gente resolve tudo. Documentos que eles já estavam providenciando, antes mesmo de eu dar minha resposta. Isso me disse tudo o que eu precisava saber sobre o que eles realmente pensavam de mim. Na segunda-feira, eles chegaram à minha casa às 14h em ponto. Marina, Rodrigo, os sogros e ainda um advogado que eles haviam contratado. Todos muito animados, muito solícitos, muito gentis. Era impressionante como as pessoas podem ser carinhosas quando querem algo de você. Mãe, que bom que você entendeu que essa é a melhor solução para todo mundo, Marina disse, me dando um abraço que não dava há meses. Você vai ver como vai ser mais tranquilo para você não ter que se preocupar com a manutenção da casa. O advogado era um homem jovem, muito bem vestido, muito profissional. Explicou todos os detalhes do contrato como se estivesse fazendo um favor para uma pessoa que não entendia muito de assuntos legais. Falava devagar, usava palavras simples, como se eu fosse uma criança. Então, dona Helena, a senhora está transferindo a propriedade da casa para sua filha Marina, que, por sua vez, está cedendo o uso da propriedade para o senhor e a senhora Carvalho, os pais de Rodrigo, por um período inicial de 5 anos, renovável automaticamente. Em troca, a senhora receberá uma quantia mensal de R$ 1.200 que será depositada diretamente na sua conta. R$ 1.200, por uma casa que valia mais de 400 mil. Uma casa que eu poderia alugar por pelo menos R$ 3.000 por mês, durante a temporada de verão. Mas eu apenas sorri e disse que estava de acordo. O que eles não sabiam é que, durante aquela semana, eu não havia apenas pesquisado sobre a situação financeira deles. Eu havia tomado algumas providências muito importantes. Primeira providência: procurei um advogado. Um advogado de verdade, experiente, recomendado por uma amiga que havia passado por problemas familiares similares. Expliquei toda a situação para ele, mostrei a proposta que Marina havia me apresentado e pedi sua orientação. Dr. Augusto, esse era o nome do advogado, ficou horrorizado com os termos do contrato. Dona Helena, isso é praticamente um roubo legalizado. Eles estão se aproveitando da confiança da senhora para tomar sua propriedade por uma ninharia. Mas eu não queria cancelar o negócio. Queria algo diferente. Queria que eles assinassem exatamente o que estavam propondo, mas com algumas alterações que só eu e Dr. Augusto conhecíamos. Segunda providência: fui ao cartório onde havia registrado a compra da casa e pedi uma certidão atualizada de propriedade. Foi aí que descobri algo que mudou completamente meus planos. A casa da praia não estava registrada apenas no meu nome. Por um erro do cartório na época da compra, um erro que eu havia notado, mas que o antigo dono me pediu para não corrigir para não complicar a papelada. A casa estava registrada em nome de 2 pessoas, eu e minha mãe. Minha mãe, que havia morrido 10 anos antes de eu comprar a casa. Na época, achei que fosse apenas um equívoco sem importância. Afinal, minha mãe estava morta, eu tinha o recibo de compra no meu nome, tinha pago com meu dinheiro. Mas tecnicamente, legalmente, metade da casa pertencia aos herdeiros de minha mãe. Ou seja, metade pertencia a mim, como única herdeira. Mas aqui está o detalhe que Marina nunca soube. Minha mãe teve outro filho. Um filho que ela deu para adoção quando tinha apenas 16 anos, muito antes de me ter. Um filho que Marina nunca soube que existia. Seu nome é Roberto. Ele tinha 65 anos, era aposentado e morava numa cidade do interior. Durante todos esses anos, mantivemos contato esporádico. Ele sabia que era irmão adotivo, eu sabia que ele existia, mas nunca havíamos desenvolvido uma relação próxima. Apenas nos falávamos em datas especiais e nos encontrávamos 1 ou 2 vezes por ano. Quando expliquei a situação para Roberto, ele ficou inicialmente confuso. Helena, eu não entendo muito dessas coisas legais. Se você diz que a casa é sua, para mim está tudo bem.
Mas Dr. Augusto explicou para nós dois a situação real. Do ponto de vista legal, Roberto tinha direito a 25% da casa. Minha mãe tinha direito a 50%, que seria dividido entre seus 2 filhos. E eu tinha direito aos outros 50% como compradora efetiva. E o que isso significa na prática? Roberto perguntou. Significa que Marina só pode dispor da parte que efetivamente pertence à mãe dela, e essa parte é apenas 50%. Os outros 50% dependem da autorização do senhor. Foi aí que tive a ideia mais brilhante da minha vida. Propus para Roberto que ele assinasse uma procuração me dando poderes para administrar sua parte da casa. Em troca, eu lhe pagaria 10% do valor de qualquer transação envolvendo a propriedade. Se eu vendesse a casa por 400 mil, ele receberia 40 mil. Se eu alugasse por 3 mil por mês, ele receberia R$ 300 mensais. Roberto aceitou na hora. Helena, você sempre foi mais esperta que eu para essas coisas. Se você acha que é a melhor solução, eu confio em você. Terceira providência. Pedi para Dr. Augusto preparar uma versão especial do contrato de doação. Uma versão que parecia idêntica à que o advogado de Minduta Marina havia preparado, mas que continha algumas cláusulas muito específicas escritas em letras pequenas. Cláusula primeira. A doação só seria válida mediante a aprovação de todos os proprietários legais da casa. Cláusula segunda. Qualquer tentativa de transferir a propriedade sem o conhecimento de todos os coproprietários anularia automaticamente o contrato. Cláusula terceira. Em caso de descumprimento de qualquer termo do contrato, a propriedade retornaria automaticamente ao doador original. Era segunda-feira, 14h, e todos estavam reunidos na minha sala. Marina ansiosa, Rodrigo confiante, os sogros satisfeitos, o advogado deles profissional e eficiente. Então, dona Helena, a senhora está pronta para assinar? O advogado perguntou, estendendo uma caneta dourada na minha direção. Eu sorri. Aquele mesmo sorriso calmo e sereno que havia confundido Marina no início de toda essa história. Claro que estou pronta. Mas antes, gostaria de fazer uma pequena alteração no contrato. A expressão de alarme no rosto de Marina foi quase cômica. Que tipo de alteração, mãe? Nada demais, querida. É que descobri que há uma pequena irregularidade na documentação da casa. Parece que existe outro proprietário que precisa assinar também. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Outro proprietário? Rodrigo foi o primeiro a se recuperar do choque. Como assim, outro proprietário? Você não disse que a casa era sua? Eu continuei sorrindo, completamente calma. A casa é minha, sim. Eu que comprei, eu que paguei. Mas existe um pequeno problema de documentação que precisa ser resolvido. Marina estava ficando visivelmente nervosa. Mãe, que problema é esse? Por que você nunca falou nada? Porque eu achei que não era importante, querida. Mas meu advogado me explicou que, para fazer uma doação legal, todos os proprietários registrados precisam concordar. O advogado deles pediu para ver a documentação da casa. Quando leu a certidão de propriedade, sua expressão mudou. Completamente. Realmente há um problema aqui. A casa está registrada em nome de 2 pessoas, a senhora e sua mãe? Exato. Minha mãe que faleceu há muitos anos, mas como ela não deixou testamento, os direitos dela passaram para os herdeiros. Marina estava começando a entender a dimensão do problema. Mas mãe, você é a única herdeira da vovó. Qual é o problema? Foi aí que soltei a bomba que mudaria tudo. Na verdade, Marina, eu não sou a única herdeira. Sua avó teve outro filho, muito, antes de me ter. Um filho que ela deu para adoção. Seu tio Roberto. O silêncio na sala agora era sepulcral. Marina estava pálida. Rodrigo parecia ter engolido a língua. Os sogros se entreolhavam confusos e o advogado rabiscava nervosamente num bloco de notas. Tio Roberto? Marina finalmente conseguiu falar. Que tio Roberto? Você nunca me falou de nenhum tio Roberto. Porque nunca foi necessário, querida. Roberto sempre foi uma pessoa reservada, vive no interior, não gosta muito de contato com a família. Mas quando soube da situação da casa, ele se interessou em resolver a questão legal. Era mentira, é claro. Roberto não se interessou por nada. Fui eu que procurei ele. Mas não havia necessidade de esclarecer esses detalhes.
E onde está esse Roberto? O advogado perguntou, claramente tentando entender como proceder. Ele vem chegando, respondi, olhando para o relógio. Pedi para ele vir aqui às 3 horas para conhecer Marina e participar da assinatura. Marina parecia estar entrando em pânico. Mãe, você não pode fazer isso comigo. Nós já combinamos tudo, já nos organizamos, os pais de Rodrigo já cancelaram outros planos. Calma, querida. Roberto é uma pessoa muito razoável. Tenho certeza de que vocês vão se entender. Às 3 horas em ponto, a campainha tocou. Era Roberto, pontual como sempre. Um homem alto, magro, de cabelos grisalhos, vestindo uma camisa social simples e uma calça jeans. Nada de extravagante, mas com um ar de seriedade que imediatamente mudou a dinâmica da sala. Roberto, eu disse, me levantando para cumprimentá-lo. Que bom que você veio. Venha conhecer Marina, minha filha. Roberto cumprimentou Marina com educação, mas com certa frieza. Cumprimentou também Rodrigo e os sogros, mas era óbvio que estava analisando a situação com olhos críticos. Marina, este é seu tio Roberto, meu irmão. Roberto, esta é Marina, minha filha, que eu tanto falo sobre ela. A tensão na sala era palpável. Marina tentava ser educada, mas estava visivelmente constrangida. Afinal, como explicar para um tio que ela acabara de descobrir que existia, que estava ali para tomar a casa da própria mãe? Roberto se sentou numa poltrona e olhou para todos com calma. Helena me explicou a situação. Vocês querem que ela doe a parte dela da casa para você, Marina? É isso? É isso mesmo, tio Roberto. Marina estava gaguejando. É uma situação que vai beneficiar todo mundo. Minha mãe vai receber um dinheiro todo mês sem ter nenhuma preocupação. Roberto assentiu lentamente. Entendo. E vocês sabem que eu também sou proprietário de uma parte da casa? Nós descobrimos isso hoje, Rodrigo respondeu. Mas tenho certeza de que podemos chegar a um acordo que seja bom para todo mundo. Que tipo de acordo vocês têm em mente? Foi aí que os pais de Rodrigo se manifestaram pela primeira vez. O Sr. Carvalho, um homem de uns 60 anos, muito bem vestido, tentou usar o tom paternal que funcionava com outras pessoas. Olha, seu Roberto, nós somos pessoas sérias, pessoas de negócios. Sabemos que o senhor tem seus direitos sobre a casa e estamos dispostos a reconhecer isso. Que tal se incluirmos o senhor no acordo? O senhor também receberia uma parte do valor mensal que pagaremos pela casa. Roberto ficou em silêncio por alguns segundos, claramente pensando. Depois olhou diretamente para Marina. Marina, posso fazer uma pergunta? Claro, tio Roberto. Por que você quer tirar a casa da sua mãe? A pergunta foi tão direta, tão crua, que Marina ficou sem resposta por alguns segundos. Eu não estou tirando nada. É uma doação. Minha mãe concordou. Sua mãe concordou porque vocês pressionaram ela, porque vocês fizeram ela acreditar que não tinha escolha. Marina ficou vermelha. Não é verdade. Ninguém pressionou ninguém. Foi uma decisão dela. Marina, Roberto continuou, com a mesma calma. Eu posso ser um homem simples do interior, mas não sou bobo. Vocês vieram aqui em bando, com advogado, com contrato pronto, para convencer uma mulher de 60 anos a abrir mão do sonho da vida dela. E acham que isso é normal? O silêncio foi quebrado pelo advogado deles, que tentou retomar o controle da situação. Senhor Roberto, entendo sua preocupação, mas este é um acordo legal, transparente, que beneficia todas as partes envolvidas. Roberto olhou para o advogado com um sorriso irônico. Jovem, você deve ter a idade do meu filho. Não tente me ensinar sobre acordos legais. Eu já vi muita coisa na vida. Depois se virou para Marina novamente. Marina, você trabalha? Trabalho, sim. Ganha bem? Ganho, razoavelmente. Seu marido trabalha? Ele está procurando emprego no momento. Entendo. E por que vocês não compram a própria casa de praia de vocês em vez de tomar a da sua mãe? Marina não tinha resposta para essa pergunta. Porque a resposta era óbvia. Era muito mais fácil tomar algo que já estava pronto do que trabalhar para conquistar. Roberto se levantou. Helena, posso falar com você em particular? Fomos para a cozinha, deixando todos na sala numa tensão terrível. Helena, Roberto disse baixinho, eu aceito qualquer decisão que você tomar.
Mas preciso te perguntar, é isso mesmo que você quer? Você realmente quer dar sua casa para eles? Eu suspirei. Roberto, eu criei essa menina sozinha. Trabalhei a vida inteira para dar tudo a ela. E agora? Agora ela nem sequer disfarça que está esperando eu morrer para ficar com minhas coisas. Então por que você está fazendo isso? Eu sorri, o mesmo sorriso que vinha confundindo todo mundo. Porque às vezes, Roberto, a melhor forma de ensinar uma lição é deixar a pessoa aprender sozinha. Voltamos para a sala. Todos nos olharam expectantes. Bem, Roberto disse, se dirigindo a Marina. Conversei com Helena e chegamos a uma decisão. Marina segurou a respiração. Eu vou assinar a documentação. Vocês podem ficar com a casa. A explosão de alegria foi imediata. Marina gritou. Obrigada, tio Roberto. Rodrigo suspirou aliviado. Os sogros sorriram satisfeitos e o advogado já estava organizando os papéis. Mas Roberto levantou a mão, pedindo silêncio. Mas eu tenho uma condição. Marina parou de sorrir. Que condição? Eu quero que vocês assinem um documento reconhecendo que estão recebendo esta casa como um presente da Helena. Um presente que ela não tinha obrigação de dar, mas que deu por amor à filha. Claro, Marina respondeu rapidamente. Sem problema nenhum. E quero que vocês prometam que vão cuidar bem da casa, que não vão vender, que não vão destruir, que vão manter ela sempre em boas condições. Prometemos, tio Roberto. Vamos cuidar muito bem. Roberto assentiu. Então vamos assinar os papéis. A assinatura demorou quase 2 horas. Foram tantos documentos, tantas cláusulas, tantos detalhes que Marina nem sequer leu tudo. Estava tão ansiosa para finalizar o negócio que assinou tudo o que puseram na frente dela. Quando terminou, Marina me abraçou com uma alegria que não demonstrava há anos. Obrigada, mãe. Muito obrigada. Você vai ver como vamos cuidar bem da casa. Roberto se despediu educadamente de todos e foi embora. Os sogros comemoraram discretamente. O advogado guardou os papéis e também se retirou. Mãe, Marina disse, nós vamos para a casa hoje mesmo para começar a nos organizar. Os pais de Rodrigo já estão com as malas prontas. Que bom, querida. Tenho certeza de que vocês vão ser muito felizes lá. Depois que todos saíram, fiquei sozinha na minha sala, olhando para o espaço vazio, onde havia tanta tensão há poucas horas. Peguei o telefone e liguei para Dr. Augusto. Doutor, eles assinaram tudo. Perfeito, dona Helena. A senhora tem certeza de que quer seguir com o plano? Tenho certeza absoluta. Marina e a família de Rodrigo chegaram à casa da praia numa quinta-feira ensolarada, com 2 caminhões de mudança e muita animação. Eles tinham planejado tudo nos mínimos detalhes. Os pais de Rodrigo ficariam na suíte principal, Marina e Rodrigo na suíte menor e transformariam a varanda em um escritório para os negócios da família. Eu soube de tudo isso porque Marina estava tão eufórica que me ligou para contar cada detalhe. Mãe, você precisa ver como ficou lindo. A dona Cláudia, mãe de Rodrigo, trouxe umas cortinas maravilhosas e o seu Carvalho já está falando em fazer uma churrasqueira no quintal. Que bom, querida. Fico feliz em saber que vocês estão se sentindo em casa. O que Marina não sabia é que eu havia instalado câmeras de segurança na casa meses antes. Câmeras pequenas, discretas, que eu podia acessar pelo meu celular. Oficialmente, eram para proteger a casa quando ela ficava vazia. Mas agora, elas me permitiam acompanhar tudo o que estava acontecendo. Nos primeiros dias, tudo correu bem. Eles se instalaram, organizaram as coisas, pareciam felizes. Marina postava fotos nas redes sociais como se fosse a dona de uma mansão na praia. Novo lar, nova vida, dizia uma das legendas. Mas foi na segunda semana que as coisas começaram a desandar. O primeiro problema foi com os vizinhos. A casa ficava num condomínio pequeno, com regras rígidas de convivência. Uma dessas regras era sobre festas e música alta, máximo até às 10 da noite e apenas aos fins de semana. Os pais de Rodrigo, que aparentemente achavam que as regras não se aplicavam a eles, fizeram uma festa na terça-feira, que se estendeu até depois da meia-noite. Música alta, gritaria, bebida. Os vizinhos reclamaram, mas eles ignoraram. Na quinta-feira, fizeram outra. Festa. Dessa vez, os vizinhos chamaram a polícia. Marina me ligou, histérica. Mãe,
Você pode acreditar que os vizinhos chamaram a polícia para nós por causa de uma música baixinha? Música baixinha? Eu havia visto pelas câmeras. A música estava tão alta que eu conseguia ouvir através do celular. Eles são uns chatos, mãe. Moram numa casa de praia e não querem que ninguém se divirta. Expliquei para Marina sobre as regras do condomínio, regras que eu sempre respeitei. Mas ela disse que as regras eram bobas e que não ia se limitar por causa de vizinhos neuróticos. O segundo problema foi financeiro. Lembram-se dos R$ 1.200 mensais que eles prometeram me pagar? O primeiro mês passou e nada. O segundo mês, também nada. Quando cobrei, Marina disse que eles estavam se organizando e que o dinheiro viria no mês que vem. Rodrigo ainda não havia conseguido emprego e os pais dele estavam com alguns problemas de fluxo de caixa na empresa. O terceiro problema foi o mais grave. Descobri, através de um vizinho que me ligou preocupado, que os pais de Rodrigo estavam tentando vender a casa. Dona Helena, tem uns corretores vindo aqui quase todo dia, medindo a casa, tirando fotos. Os novos moradores disseram que são os proprietários e que querem vender porque a casa é muito pequena para eles. Liguei imediatamente para Marina. Marina, o que é essa história de vocês estarem vendendo a casa? Ah, mãe, é só uma avaliação. Os pais de Rodrigo acham que a casa vale mais do que você pagou, então quiseram saber o valor atual. Não custa nada saber, né? Mentira! Eu sabia que era mentira porque havia conversado com um dos corretores, me passando por uma compradora interessada. Eles não estavam apenas avaliando, estavam realmente vendendo. Já tinham até recebido uma proposta de R$ 500 mil. R$ 500 mil. Pela casa que eu havia comprado com tanto sacrifício, que eles haviam ganhado de presente, e que agora queriam vender para embolsar o dinheiro. Foi aí que decidi colocar meu plano em ação. Liguei para Dr. Augusto e disse que era a hora. Ele já estava com tudo preparado há semanas, esperando apenas minha autorização. Na segunda-feira seguinte, Marina recebeu uma visita inesperada na casa da praia. Eram 2 oficiais de justiça, acompanhados de Dr. Augusto e Roberto. Marina Santos? Um dos oficiais perguntou. Sou eu, sim. O que está acontecendo? A senhora está sendo notificada de uma ação de nulidade de contrato por vício de consentimento e erro substancial. Marina ficou pálida. Como assim? Que ação? Que contrato? Dr. Augusto se adiantou. Marina, lembra-se do contrato de doação que você assinou semana passada? Pois bem, descobrimos algumas irregularidades graves. Que irregularidades? Eu assinei tudo certinho. Você assinou certinho, mas não leu. Se tivesse lido, teria visto que existem cláusulas que você descumpriu. Roberto, que estava silencioso até então, falou com a mesma calma de sempre. Marina, você prometeu que não ia vender a casa, mas está tentando vender. Eu não estou vendendo nada, só pedi uma avaliação. Marina, Dr. Augusto mostrou alguns papéis. Temos aqui cópias das propostas que vocês receberam, contratos de corretagem assinados pelos pais do seu marido, e até mesmo um compromisso de compra e venda preliminar. Isso não é só uma avaliação. Marina chamou Rodrigo e os sogros, que estavam dentro da casa. Quando viram os oficiais de justiça, entenderam imediatamente que estavam em apuros. O que vocês querem? O Sr. Carvalho perguntou, tentando manter a compostura. Queremos que vocês saiam da casa, Roberto respondeu. Vocês descumpriram o contrato, então a doação está anulada. Vocês não podem fazer isso conosco, Marina gritou. Eu sou filha dela, essa casa é minha por direito. Foi aí que Dr. Augusto soltou a segunda bomba. Marina, a outra coisa que você precisa saber. Esta casa nunca foi legalmente sua. O contrato de doação que você assinou tinha uma cláusula que você não leu. A doação só seria válida após um período de experiência de 6 meses. Durante esse período, qualquer descumprimento das condições anularia automaticamente o contrato. Que condições? Que período de experiência? As condições estavam claras no contrato. Não vender, não alugar sem autorização, não fazer alterações estruturais e pagar a quantia mensal acordada para sua mãe. Vocês descumpriram todas essas condições. Marina pegou o contrato que tinha guardado numa gaveta e começou a ler freneticamente.
Estava tudo lá, nas páginas que ela havia ignorado, nas letras pequenas que ela não havia se dado o trabalho de ler. Isso é uma armadilha, ela gritou. Vocês me enganaram. Ninguém enganou ninguém, Marina, Roberto disse. Vocês que acharam que podiam se aproveitar de uma mulher que vocês consideravam ingênua. Os pais de Rodrigo tentaram argumentar, ameaçaram processar, disseram que tinham seus direitos. Mas Dr. Augusto foi implacável, mostrou todas as provas. As gravações das câmeras de segurança, que eram legais porque a casa ainda pertencia à minha mãe, os contratos com corretores, as reclamações dos vizinhos, os comprovantes de que eles não haviam pago nada para mim. Vocês têm 48 horas para desocupar a casa, o oficial de justiça anunciou. Caso contrário, será decretada a reintegração de posse forçada. Marina começou a chorar. Não de tristeza, mas de raiva. Eu não vou esquecer isso. Vocês vão pagar por me humilhar assim. Marina, Roberto disse. A única pessoa humilhada aqui é sua mãe. Você tentou roubar o sonho de uma mulher que trabalhou a vida inteira para ter um cantinho para descansar. 2 dias depois, eles saíram da casa. Levaram suas coisas em silêncio, sem se despedir dos vizinhos que eles tanto haviam incomodado. Marina me ligou uma última vez. Mãe, espero que você esteja feliz. Você conseguiu o que queria. Me humilhou na frente de todo mundo, me fez passar vergonha, destruiu minha família. Marina, eu disse com a mesma calma de sempre. Eu não destruí sua família. Você que destruiu nossa família quando decidiu que eu era apenas uma fonte de recursos para vocês explorarem. Você é minha mãe. Era sua obrigação me ajudar. Era minha obrigação te criar, te educar, te dar amor e valores. Isso eu fiz. Você que escolheu desprezar tudo isso. Marina desligou o telefone. Desde então, não tivemos mais contato. Voltei para minha casa da praia na semana seguinte. Os vizinhos me receberam com sorrisos e palavras de apoio. Dona Helena, que bom que a senhora voltou. Sentimos sua falta. Encontrei a casa em péssimo estado. Eles haviam quebrado 2 janelas, manchado o sofá da sala, queimado a bancada da cozinha com uma panela quente. Gastei quase 10 mil reais para deixar tudo como estava antes, mas valeu cada centavo. Hoje, 6 meses depois, recebo visitantes na minha casa da praia quase todo fim de semana. Vizinhos que se tornaram amigos, pessoas da cidade que aprenderam a me respeitar, parentes distantes que descobriram onde eu morava. Roberto vem me visitar uma vez por mês. Desenvolvemos uma amizade verdadeira, baseada em respeito mútuo e carinho genuíno. Ele trouxe a família dele, esposa e 2 filhos adultos, para conhecer a casa. São pessoas simples, trabalhadoras, que sabem valorizar as coisas boas da vida. Marina nunca mais me procurou. Soube por terceiros que ela e Rodrigo se separaram 6 meses depois do episódio da casa. Rodrigo conseguiu um emprego numa cidade do interior e se mudou sozinho. Os pais dele venderam a empresa e se mudaram para um apartamento pequeno. Marina voltou a morar sozinha, num apartamento alugado, e está trabalhando como vendedora numa loja de roupas. Uma vida bem diferente da que ela imaginava ter quando tentou tomar minha casa. Às vezes me pergunto se fui muito dura com ela, se deveria ter dado mais chances, sido mais compreensiva. Mas aí eu me lembro de como ela me olhou naquele dia, quando disse que a casa agora era deles e que eu não tinha permissão para aparecer. Não foi apenas sobre a casa, foi sobre respeito, foi sobre reconhecer que eu não sou apenas uma fonte de recursos a ser explorada. Foi sobre entender que amor não significa aceitar qualquer coisa sem limites. Marina achou que eu era uma velha ingênua que ela podia manipular facilmente. Descobriu que estava errada. Eu sorri durante toda aquela situação porque sabia algo que ela não sabia. Que 40 anos de experiência de vida me haviam ensinado a reconhecer pessoas falsas, interesses disfarçados e armadilhas emocionais. Sorri porque sabia que, às vezes, a melhor forma de ensinar uma lição é deixar a pessoa cavar o próprio buraco. E sorri porque sabia que, no final, eu ia continuar tendo minha casa na praia, minha dignidade e minha paz de espírito. E agora eu quero saber: você teria feito o mesmo no meu lugar? Escreve aqui nos comentários. E se essa história te prendeu até aqui,
deixa o seu like e se inscreve, porque tem muitas outras histórias que vão mexer com você. Hoje, quando sento na varanda da minha casa e olho para o mar, não sinto raiva de Marina. Sinto pena. Pena de uma mulher que teve tudo o que precisava: amor, oportunidades, apoio, mas que escolheu jogar tudo fora por ganância. Quem sabe um dia ela aprenda. Quem sabe um dia ela entenda que as melhores coisas da vida não são aquelas que roubamos dos outros, mas aquelas que conquistamos com o nosso próprio esforço. Até lá, eu vou estar aqui, na minha casa da praia, ouvindo o barulho das ondas e aproveitando a paz que só vem quando sabemos que fizemos a coisa certa. Mesmo quando a coisa certa é dolorosa. Mesmo quando a coisa certa significa perder um filho. Mesmo quando a coisa certa significa ficar sozinha. Porque no final das contas, prefiro ficar sozinha com minha dignidade do que acompanhada por pessoas que só me veem como um meio para conseguir o que querem. E essa é uma lição que Marina nunca conseguiu aprender.